Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Diálogos Olimpianos. Eu sou a Semiramis Corsi, professora de História Antiga do UFSM e coordenadora do GEMAN. Como nós temos feito todo ano na data de 31 de outubro, o episódio de hoje é mais um especial de Dia das Bruxas. E por conta disso, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o Epodo V, um poema do livro dos Epodos, escrito pelo poeta romano Horácio, no qual nós temos descrito um ritual de magia na visão deste importante escritor. No especial de Dia das Bruxas de 2020, eu trouxe para vocês uma análise da sátira 1/8, outro poema de Horácio também sobre feiticeiras. Então, quem quiser saber mais sobre o tema, eu já indico que ouça depois desse episódio o episódio de número 29. Mas antes de entrar na análise do poema, eu vou começar apresentando rapidamente o poeta Horácio para quem ainda não o conhece. Horácio foi um escritor romano que viveu entre 65 e 8 antes da Era Comum. Fez parte do círculo literário de Mecenas, um rico cidadão romano incumbido pelo imperador Augusto em financiar a produção artística e literária de vários nomes da literatura daquela época, que será chamada de literatura augustana. Horácio, então, cantará os feitos de Augusto, ajudando a legitimar seu poder e sua política por vias literárias. Em relação à magia, Horácio é considerado o poeta romano que mais escreveu sobre encantamentos e poções mágicas. Mesmo tratando sobre temas como o elogio à vida calma e tranquila e o sossego da vida no campo, Horácio colocou a magia a serviço das paixões humanas. Seus contemporâneos, Ovídio e Virgílio, também dedicaram alguns de seus versos ao tema, mas não com a mesma atenção de Horácio. Os poemas horacianos sobre a magia são ricos em detalhes concretos e precisos, usando traços da vida cotidiana conforme a própria tradição literária que ele seguia. Na poesia de Horácio, os encantamentos praticados por pérfidas feiticeiras aparecem na sátira 1/8, na sátira 2/1, na sátira 2/8, no Epodo 3, no Epodo 5 e no Epodo 17. Cada um dos poemas que versam sobre magia apresentam uma problemática particular que diz respeito ao texto em si ou à sua interpretação. Em todas as peças aparecem as mesmas personagens, em especial a feiticeira Canídia e as práticas de características análogas, variando o tom de uma para outra e o gênero entre as sátiras e os epodos. No Epodo 5, poema tratado aqui neste episódio, o maior do livro dos Epodos, Horácio traz 4 feiticeiras em um ritual cruel com a finalidade de preparar um filtro de amor. Sabendo disso, vejamos um pouco sobre o gênero dos Epodos e o tema do Epodo 5. Epodos, ou Livro dos Epodos, é o nome trazido pelos manuscritos para um livro de Horácio que contém 17 poemas escritos em gênero iâmbico, estilo que remete ao poeta Arquíloco de Paros, do século VI antes da Era Comum. A escrita de Horácio é única para esse tipo de livro em latim, não havendo nada anterior e nem tradição posterior a ela. Em latim, epodo pode ser tanto, abre aspas, o verso menor de um dístico iâmbico, como nos metros inventados por Arquíloco, fecha aspas, como, abre aspas novamente, pequenos poemas escritos nesses metros, fecha aspas, citação de Oliva Neto. Sendo um estilo de gênero baixo, a principal característica dos iambos e epodos é a invectiva imprecatória, que, ao ser cantada em forma de versos, produziria o ritual de encantamento e o maldizer contra alguém. A partir disso, nós podemos ver que os epodos podiam se relacionar tanto com a poesia lírica quanto com a satírica. Os versos pretendem demonstrar a ira do poeta ao sujeito amaldiçoado. Assim sendo, o caráter dos versos dos epodos horacianos é extremamente agressivo e também moralista. Ao que é possível conjecturar, os epodos eram poemas de ocasião, escritos para serem cantados oralmente em teatros. Dessa maneira, esses versos não apenas falam sobre encantamentos mágicos, como a força do cantar também visava encantar e amaldiçoar no sentido poético.
A primeira aparição das práticas mágicas no livro dos Epodos ocorre no Epodo 3. Nesse poema, Horácio faz uma invectiva contra seu amigo Mecenas, que o fez comer alho. Para isso, o poeta irá comparar o alho a um veneno, se referindo à magia como a fabricação de venenos e descrevendo traços da crueldade da feiticeira Medeia e também já introduzindo a famosa personagem de Canídia para os seus leitores. Feito isso, Horácio prepara suas inventivas contra a feiticeira e suas companheiras no Epodo 5, quando o poeta traz para a cena a captura e a morte cruel de um menino, de um puer, pelas mãos de Canídia, Ságana, Véia e Fólia, que são os nomes das 4 feiticeiras que aparecem aqui no Epodo 5. Esse ritual tem como finalidade a preparação de um filtro de amor com os órgãos desse menino para conquistar Varo, o amado de Canídia. O ambiente criado por Horácio aqui é de grande importância literária na evocação dos medos sobre raptos e assassinatos de crianças que existia naquele contexto. Outros autores fizeram alusão ao crime de infanticídio com finalidades mágicas, o que era uma crença bastante popular no período em que Horácio estava escrevendo. Da mesma forma, acreditava-se que as mulheres grávidas eram sacrificadas para tirar delas o feto. O orador Cícero, em Contravatínio, menciona as entranhas de crianças sendo usadas em ritos mágicos. O poeta Ovídio, contemporâneo de Horácio, nos Fastos, conta que as estrigas, espécie de pássaros por nascimento ou velhas transformadas em aves por encantamento, roubavam crianças de noite para se alimentar de suas entranhas. Escrevendo algumas décadas depois de Ovídio, Petrônio, na obra Satyricon, narra por meio do personagem Trimalquião a história de estrigas que teriam devorado as vísceras de um jovem menino em seu velório. Associadas a essas personagens e também ligadas ao rapto e assassinato de crianças e fetos, temos personagens feiticeiras da literatura greco-romana, como a própria Medeia, que mata seus filhos na tragédia de Eurípides, e a feiticeira Erícto na Farsália de Lucano, além da prática do Epodo 5 em análise aqui neste episódio. Nós temos ainda o epitáfio do túmulo de uma criança escravizada chamada Iucundo, cuja inscrição diz que esse menino foi levado e morto pelas mãos de uma feiticeira, Sagamanos. A morte de uma criança era assassinato forçosamente premeditado, podendo recair sobre Alex Cornélia de Sicaris et Venefix, que pautou o crime de magia sobre o Principado Romano. No episódio número 36 aqui do podcast, o meu orientando Gabriel Freitas Reis gravou o trecho desse epitáfio do Iucundo pra gente, que eu trago aqui novamente para vocês ouvirem. O escravo de Lívia, a esposa de Draco César, filho de Grifos e Vitalis. À medida que cresci para o meu 4º ano, fui preso e morto, quando tive potencial para ser doce para minha mãe e meu pai. Eu fui arrebatado pela mão de uma bruxa, sempre cruel, desde que permaneça na terra e prejudique sua arte. Pais, protejam seus filhos, para que a tristeza desta magnitude não se implemente em seu peito. Bem, mas voltando ao Epodo 5 de Horácio, nós temos o poema começando do verso 1 ao 10 e depois terminando do verso 83 ao 102 com as falas do menino e sua maldição às feiticeiras. Eu costumo dividir o Epodo 5 em 4 partes, conforme os temas que aparecem ao longo do poema, sendo a primeira parte as queixas iniciais da criança, do verso 1 ao 10, a segunda parte os preparativos das feiticeiras, do verso 11 ao 46,
A terceira parte, a cólera e o rancor de Canídia, do verso 47 ao 82, e a parte 4, as maldições da criança, do verso 83 ao 102. Na primeira parte, a criança atemorizada espera pela morte, rogando aos deuses, a Jove e a Lucina. Jove aqui refere a Júpiter, Jovis Pater, onde a palavra Jovis era uma cognata de dies, que significava o céu brilhante. Já Lucina era um dos epítetos para a deusa Juno, uma divindade feminina equivalente a Júpiter. Lucina era identificada como protetora do parto, aquela que traz a luz. Na sequência do poema, a feiticeira Canídia aparece com os cabelos soltos em desordem e com pequenas serpentes. De acordo com a pesquisadora Anne Marit P., a ideia de trazer serpentes nos cabelos está associada a certas divindades infernais, como Hécate e as Fúrias. Tal representação era comum entre os poetas e artistas da antiguidade que se referiam sempre a personagens mitológicos em suas obras. Após a súplica da criança às feiticeiras, Horácio descreve as operações mágicas. As feiticeiras despem a criança e começam a preparar os ingredientes do ritual de holocausto com fogo cólquido, referindo-se aí a Cólquida, a terra de Medeia. Os ingredientes são mencionados com muita precisão: ramos de cipestres e de figueiras tirados de túmulos, ovo untado com sangue de sapo, ervas trazidas de Ouco e da Ibéria, penas de pássaros noturnos e ossos da boca de uma cadela. Mais uma vez, o poeta relaciona o poder das ervas e, consequentemente, a magia com a produção de venenos, tal como a crença e o crime no período que o Horácio está escrevendo. Além disso, de forma também criminal, ao buscar elementos para o ritual nos cemitérios, as feiticeiras horacianas estariam de alguma forma infringindo os costumes ancestrais de respeito aos mortos, que resultariam nas leis de Augusto, que contemplavam a violação de sepulturas como um crime. O cemitério era o local dos antepassados. As sepulturas pertenciam aos mortos e, por isso, eram consideradas também sagradas. Vejamos o que o Horácio diz nesta parte do poema, do verso 11 ao 23, na leitura do Gabriel, da tradução de Alexandre Hasegawa. Quando menino, corpo impúbere, depois de assim queixar-se com voz trêmula, roubadas as insígnias, parou. Corpo tal peito ímpio abrandar de traços podria. Canídia, de cabeça desgrenhada e de cabelos enlaçados, com curtas víboras, ordena que se queimem em fogo cólquido figueiras tiradas de sepulcros. Ordena queimar cipreste fúnebre e ovo untado com sangue de asqueroso sapo e de noturno pássaro a pena, e ervas de Iouco e Ibéria, fértil em venenos, e arrancados ossos da boca da cadela. Nestes versos lidos pelo Gabriel, nós podemos ver como Horácio sublinha o temor da criança, deixando claro sua pouca idade ao falar de seu corpo impúbere. Horácio também sublinha que se tratava de uma criança livre, não escravizado, a partir da ideia de que as feiticeiras haviam roubado suas insígnias. Como vemos, os cães também estão presentes no poema como um elemento da magia. Eles são companheiros de Hécate e vagam atrás da divindade pela noite. Sobre a deusa Hécate, eu sugiro que vocês ouçam o episódio que a gente gravou aqui no nosso podcast, especialmente sobre essa deusa. De acordo com E. Burris, cães estariam associados com as feiticeiras também por ambos vagarem pelos mesmos caminhos na noite, sendo esta representação recorrente na literatura latina. Os ossos da cadela jovem poderiam simbolicamente, neste poema, ter a propriedade de inspirar um desejo feroz na magia amorosa. Nos próximos versos, a segunda feiticeira, Ságana, aparece em um ritual de consagração do local. Ela borifa água do lago Averno pela casa. Como nós sabemos, Averno era um lago perto de Cumas e de Nápoles.
O poeta Virgílio, no livro 6 da Eneida, conta que o herói Enéas desceu ao mundo dos mortos por meio dele. O termo Averno podia ser usado então como sinônimo do próprio mundo inferior. Bem, depois de Ságana borrifar a água do Averno no local, temos a entrada da terceira feiticeira, Veia, que corre desesperadamente, cava o solo e arruma a cova onde a criança será enterrada apenas com a cabeça para fora para morrer de fome. Nesta mesma passagem, o poeta Horácio descreve o local onde estão as feiticeiras, uma casa. Veia demonstra estar em um estado de agitação. Ela corre pela casa com os cabelos arrepiados e sem remorso de praticar um ato tão cruel. Por fim, aparece Folha, a última feiticeira, uma mulher já famosa pelos seus encantamentos. Folha faz descer a lua do céu. A lua, símbolo da noite, está presente nas representações de rituais mágicos, propícia aos mistérios e ao secreto. É a noite que, por sua obscuridade, favorece as obras infames e o crime. É neste momento que as feiticeiras praticam seus rituais, tendo sempre a lua como pano de fundo dos cenários dos poemas, como nós ouviremos também na leitura do Gabriel. E, pronta para agir, Ságana pela casa toda, espargindo águas avernais, eriça os ásperos cabelos, qual do mar o ouriço porco, a correr. Bravo, de toda consciência desprovida, Veia a terra com duro enxadão escavava, gemendo pelos seus esforços, porque o menino, soterrado, pudesse morrer à vista do festim, trocado em longo dia 2 ou 3 vezes, ao se elevar ao coafronte, quanto emerge um corpo suspenso em água com o queixo, a fim de que, cortada a medula e o mirrado fígado fossem filtro erótico, quando as pupilas uma vez, interdita a refeição fixas definhassem. Tanto a tranquila Nápoles como as cidades todas vizinhas reputaram não ter faltado Folha, habitante de Arímino, mulher de máscula lascívia, que em sua fala Tessala os enfeitiçados astros do céu arranca, e a lua. Nos versos lidos pelo Gabriel, nós vemos que as feiticeiras usaram o fígado e a medula do menino para o poderoso filtro de amor. Sem dúvida, o poder do filtro estava no fato dele ter sido obtido pelo preço de uma vida humana. Mais forte ainda será o filtro por ele ter sido feito a partir de uma criança que morreu de morte lenta, pois ela morrerá de fome, segundo a representação do poeta Horácio. As feiticeiras se encontram em um estado de agitação. Segundo Animarrit P., as feiticeiras da antiguidade conheciam as propriedades de drogas tóxicas de origem vegetal. O uso dessas drogas poderia ser a causa de estados de transe e uma movimentação rápida durante os rituais. Dessa maneira, essa representação do poema, mais do que uma fantasia propriamente do poeta Horácio, poderia reproduzir uma realidade das práticas mágicas antigas. Também na écloca 8ª de Virgílio, pode ser notado este estado de agitação da feiticeira ali representada. Tipê acrescenta que esse é um gesto ritual comum praticado pelas bacantes, por exemplo, que usavam vinho para entrar em êxtase. Outro elemento interessante das feiticeiras literárias que Horácio não deixa de utilizar é seu estado animalesco. Nos versos lidos pelo Gabriel, o poeta compara Ságana a um porco selvagem em fuga. Então, Canídia volta à cena, roendo as unhas e parecendo estar muito nervosa. É ela que evoca os deuses do ritual. Suas ordens mostram uma divisão hierárquica clara entre as feiticeiras, pois Ságana, Veia e Folha aparecem apenas como ajudantes de Canídia. Com exceção da sátira 1:8, onde Ságana também aparece, nos demais poemas de Horácio só aparece Canídia, o que prova a relação de superioridade desta personagem.
O pesquisador Alexandre Hasegawa percebe Canídia como a maior inimiga do poeta Horácio e se admira por ela aparecer nos Epodos e nas Sátiras e nunca nas Epístolas e nas Odes de Horácio. Para nós, é possível que as feiticeiras só apareçam nos livros das Sátiras e dos Epodos justamente pelo caráter invectivo desses gêneros, o que não ocorre nas Epístolas e nas Odes. Considerando dessa forma o forte valor da crítica às práticas mágicas nos versos de Horácio. Canídia deixa claro, então, a intenção do feitiço: trazer seu amado Varo de volta. Ao que parece no poema, um feitiço anterior com esse fim fora feito e não deu certo. É preciso, então, fazer outra magia ainda mais forte. A feiticeira mostra seu grande amor e seu sofrimento por não ter Varo e descreve os poderes que terá seu sortilégio, o que nós ouviremos agora na leitura do Rodrigo. Aqui, com dente lívido, cruel Canídia, roendo num cortado dedo. Que disse ou que calou? Ó, testemunhas não infiéis às minhas ações, noite e Diana, que governas o silêncio, quando se dão arcanos sacros. Agora vinde, agora voltai vossa ira e poder contra os tiscases. Enquanto as feras, laças por doce torpor, se escondem em terríveis bosques. Suburanas cadelas, ladrem para adúltero velho, de modo a rirem dele. Por nardo perfumado, qual não poderiam ter feito minhas mãos melhor? Que ocorre? Por que menos podem os venenos, diros da bárbara Medeia, o que fugiu, depois de punir a soberba rival, do grão-creonte filha, quando o manto, banhado dom impus, com incêndio a recém-casada matou. Porém, não me escaparam nem raiz, que em ásperos locais se oculta, nem as ervas. Obliterado das amantes suas todas, dorme ele em tálamos untados. Livre caminha pelo encantamento de uma mais hábil feiticeira. Varo, ó cabeça que vai muito deplorar, pelas poções inusitadas, vais correr para mim. Tua mente, nem por vozes marsas chamada, vais voltar. Farei mais forte filtro, em ti, que me desdenhas, filtro mais forte infundirei, e o céu vai se assentar mais abaixo que o mar, e a terra colocada acima, antes que tu, por meu amor, não queime, como por atros fogos o bitume. Nos versos que nós acabamos de ouvir, traduzidos pelo professor Hasegawa e lidos pelo Rodrigo, Horácio traz à cena os cães do bairro pobre de Subura, que latirão ao ver Varo voltando. E Varo, o amado de Canídia, é estranhamente mostrado como um velho adúltero passível de riso. Como é sabido por nós, Subura era um grande e populoso bairro de Roma, que ia das encostas dos montes Quirinal e Viminal até os cumes das Esquílias, ao norte do Fórum. O bairro de Subura é mencionado em fontes latinas como um distrito de reputação duvidosa por seus prostíbulos, depravações e perigos. No final da República, as ruas do Subura eram cheias de tipos considerados marginais, escravizados que haviam fugido, malfeitores de diferentes tipos e comerciantes pobres, sapateiros, cabeleireiros, tecelões, etc. Assim, se o amado de Canídia, o Varo, está lá todo perfumado, tarde da noite, ele está em busca de aventuras amorosas na representação de Horácio. Os cães latem para ele enquanto ele está nas portas de casas de má reputação. E por conta disso, Canídia está com muita raiva no poema e expressa sua vingança dizendo que ele será ridicularizado. Sendo assim, o amante, Varo, está solto e Canídia busca quebrar um feitiço que o tenha levado para longe dela, com outro ainda mais poderoso. Com a menção ao bairro da Subura e ao amado de Canídia andando por esse local, nós podemos perceber ainda uma visão aristocrática negativa dos lugares de moradias populares.
Ainda que a situação do bairro de Subura fosse mais complexa, abrigando também casas aristocráticas, para nós, nessa representação aristocrática desdenhosa do Horácio sobre esse lugar e sobre os populares, se cruza também o crime de magia nesse poema que é o Epodo V. Por fim, a última parte do Epodo V se caracteriza pela maldição que a criança roga às feiticeiras. Vendo que já não há mais como evitar sua morte, o menino as amaldiçoa, dizendo que não as deixará dormir e que elas serão apedrejadas pela plebe que lhe vingará. Assim, com a magia erótica do Epodo V, Horácio cria uma imagem totalmente estereotipada dessa prática, remetendo-a exclusivamente ao universo feminino, cruel e criminoso, fruto do desejo amoroso desenfreado, considerado naquele contexto como próprio das mulheres. É preciso considerar que as praticantes de magia da literatura latina são muito mais negativas e horrendas do que as gregas. Essas descritas como jovens, bonitas e sedutoras. Nesse sentido, Horácio, com Canídia e suas companheiras Ságana, Véia e Fólia, pode ser considerado um precursor na criação de um novo modelo de mulher praticante de magia, que será, a partir de então, comum na literatura romana, o da mulher velha, feia, pobre e suja. Embora tenhamos, depois de Horácio, exemplos que fujam desse padrão, como a rica Panfilha de Apuleio, na obra O Aso de Ouro, o perfil da praticante de magia idosa seguirá influenciando no desenvolvimento de um imaginário que acabou ultrapassando as fronteiras do antigo Império Romano, como pode ser visto, por exemplo, na pintura de Goya, do século XVIII, que eu escolhi como capa para este episódio. Bem, pessoal, com isso nós chegamos ao final de mais um episódio do Diálogos Olimpianos. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, que é mais um sobre o Dia das Bruxas aqui do podcast. Não deixem de ouvir também os episódios de Dia das Bruxas de 2020 e 2021, para quem não ouviu ainda. Eu agradeço a todas e todos que nos ouviram até aqui. Agradeço ao meu orientando Gabriel e ao meu orientando Rodrigo pelas leituras dos trechos das fontes citadas neste episódio, e também agradeço ao meu amigo Danilo Roxette pela edição dos áudios desses trechos. A tradução do Epitáfio do Yukundus, lida pelo Gabriel, é de Sara Tolfo, e a tradução dos Epodos usada, como já mencionado, é de Alexandre Hasegawa. E não deixem de seguir o Geman nas redes sociais, sigam também o Diálogos Olimpianos, no Spotify e nos demais agregadores de podcast em que nós estamos disponíveis. E até o próximo episódio. Tchau, tchau!